Nessa aula a gente vai falar sobre as escalas termométricas. O que é isso? Basicamente, a gente usa um termômetro para medir a temperatura e as escalas termométricas são as maneiras que eu tenho de numerar, de colocar valores nesse termômetro. Tu pode pensar assim, são basicamente as unidades que eu posso usar para a temperatura. Então, olha só, existem basicamente existem mais, tá? Mas as principais escalas termométricas provavelmente são a Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Vamos dar uma olhada em cada uma delas, tá? Como que funciona. A ideia por trás da escala Celsius, que é provavelmente a mais conhecida, que é a que a gente usa aqui no Brasil, é o seguinte. Quando tu pega um termômetro, vamos dizer que eu peguei um termômetro aqui, ele tem uma certa substância dentro dele, daí eu coloco esse termômetro, por exemplo, dentro de água com gelo. Um balde que tem água congelando ao nível do mar. Então eu vou pegar esse termômetro e vou colocar ele em água congelando. A temperatura, o que acontece? Esse termômetro vai subir, esse líquido vem até uma certa altura. A altura que esse líquido fica no balde com água congelando, o Celsius falou que ele ia chamar isso de temperatura zero. Então isso é o zero do Celsius, é o 0 graus Celsius. Se tu pegar esse mesmo termômetro e colocar ele agora em um balde que tem água fervendo ao nível do mar, esse líquido, claro, a água fervendo está mais quente, então o líquido sobe mais. O lugar onde ele parar, a marcação do termômetro para a água fervendo, o Celsius chamou de 100. Então, a temperatura em que a água congela, o Celsius chamou de 0, daí tu coloca isso em água fervendo, o lugar onde parar o líquido do termômetro, ou seja, a temperatura onde a água ferve, o Celsius chamou de 100. Isso é a graduação 100 do Celsius, é o 100 graus Celsius. Daí que do 0 ao 100, o que o Celsius fez foi dividir isso em 100 risquinhos iguais. A gente tem aqui 100 divisões. Então, deixa eu anotar aqui que na escala Celsius são 100 divisões. Então, quando tu diz que a temperatura é 25 graus Celsius, só está dizendo que quando tu pega um termômetro que foi marcado desse jeito, o líquido está subindo até o risquinho que fica com o número 25, e assim vai. O Fahrenheit, para numerar o termômetro dele, fez uma coisa bem parecida. Ele pegou um termômetro, e se tu coloca esse termômetro do Fahrenheit em água congelando ao nível do mar, o líquido sobe até aqui, é a mesma temperatura, fica a mesma marcação, só que o Fahrenheit não chamou isso de 0. O Fahrenheit chamou essa marcação aqui de 32. Então isso é o grau 32 do Fahrenheit. E se tu pega um termômetro marcado pelo Fahrenheit e coloca em água fervendo, o lugar onde esse termômetro para, ele não chamou de 100. Ele chamou de 212. Por que não, né? Se tu fizer do 32 até o 212 tem 180. 32 mais 180 vai chegar em 212. Então tu pode dividir isso aqui em 180 partes iguais. Daqui até aqui, só o que eu estou dizendo é que do 32 até o 212 tem 180 divisões. Reparem que quando tu compara o Celsius com o Fahrenheit, não só os valores são diferentes, então a numeração que eles escolheram é diferente, como o espaçamento dos risquinhos é diferente. No Celsius, da água congelando até a água fervendo, tu sobe 100 espaçamentos, 100 graus. No Fahrenheit, da água congelando até a água fervendo, tu tem 180 risquinhos. Então, na escala Fahrenheit, tu espremeu 180 risquinhos, onde na Celsius tu só colocou 100. Ou seja, na escala Fahrenheit, os risquinhos estão mais espremidos, né? Para cada 100 risquinhos, cada 100 graus que eu subo na escala Celsius, eu subo 180 na escala Fahrenheit. Ou seja, quando eu subo 10 aqui eu já subi 18. 100, 180, então a cada 10 eu subo 18. Se a cada 10 eu subo 18, quer dizer que a cada 1 aqui eu subo 1,8 na Fahrenheit. Entenderam? Eu só fui dividindo por 10. Então a cada 10 graus Celsius tu sobe 18 graus Fahrenheit, a cada 1 grau Celsius, tu sobe 1,8 graus Fahrenheit. Então, uma variação de 1 grau Celsius, subir 1 na escala Celsius, é igual a uma variação de 1,8
1,8 graus Fahrenheit. Quando tu sobe um risquinho aqui, tu subiu 1,8 risquinhos aqui. A escala Celsius e a escala Fahrenheit são chamadas de escalas relativas. Por quê? Porque elas foram montadas em relação à água. Tu pode pensar nisso. Então, elas são as chamadas escalas relativas. Mas essas escalas têm um problema que é o seguinte. Por exemplo, principalmente a escala Celsius. Se tu pegar a água congelando, o Celsius te disse que a temperatura é 0. Só que olha só, esse 0 foi porque ele achou que 0 era um número bonitinho. Mas se tu parar para pensar, a temperatura tem a ver com o quê? Com a agitação, com a energia cinética, a energia de movimento das moléculas. Só que a temperatura que o Celsius chamou de 0, se tu for olhar a agitação das moléculas, não é 0. Pega a água congelando, a agitação das moléculas não é 0. Então 0 não é um bom número, já que a energia das moléculas não é 0 e temperatura tem a ver com a energia. Então quando a gente fala em física, a gente não gosta de usar nem a escala Celsius nem a escala Fahrenheit, porque elas não são muito boas o valor delas não é muito bom para refletir a energia das moléculas. Outra coisa interessante é o seguinte, por exemplo, água fervendo, as moléculas estão bem agitadas. Água congelando, chega em 0 graus Celsius, as moléculas estão menos agitadas. Vamos dizer que eu vou esfriando mais essa água. Então as moléculas ficam menos agitadas, menos agitadas, menos agitadas, até que uma hora elas eventualmente param. Então tu vai esfriando as substâncias, as moléculas estão ficando cada vez menos agitadas. Até que uma hora elas param. Você está tirando a energia das moléculas quando tu esfria. Essa hora onde as moléculas param é o mais frio, é a menor temperatura que tu consegue chegar, porque não tem como as moléculas ficarem menos agitadas do que paradas. Então existe uma temperatura mínima que tu pode chegar, que é quando as moléculas estão com uma energia mínima, ou seja, estão paradas. Essa temperatura mínima que tu pode chegar é chamado de zero absoluto, porque nessa temperatura a agitação molecular vale 0. Então o que eu estou dizendo é o seguinte, se tu vai esfriando as substâncias, as moléculas ficam menos agitadas, menos agitadas, menos agitadas, vai chegar uma hora que tu esfriou tanto que elas param. Depois disso tu não consegue esfriar mais, porque não tem como a molécula ficar menos do que parada. Então isso aqui seria a menor temperatura. Esse valor aqui, na escala Celsius, é menos 273 graus Celsius. Então, esse valor é o zero absoluto. É a menor temperatura possível. Se as moléculas chegarem nessa temperatura, elas param. Na verdade, a gente vai ver mais adiante que é impossível chegar nessa temperatura. Mas deixa isso para outro momento. Só que a escala Celsius e a escala Fahrenheit, então, elas não são muito boas para tu usar em ciência. A melhor escala, até porque elas são montadas baseadas na água, então é uma coisa meio estranha. A melhor escala para se usar em física é a escala Kelvin. Por quê? A escala Kelvin foi montada para te dizer exatamente o que está acontecendo com a energia das moléculas. Como assim? A escala Kelvin foi montada colocando o zero dela na temperatura onde a energia, o movimento é realmente 0. Então a escala Kelvin foi montada colocando o 0 Kelvin no zero absoluto, na temperatura onde as moléculas estão paradas. Então uma temperatura de 0 em Kelvin quer dizer que as moléculas estão com energia 0. A escala Kelvin é chamada a gente representa por um K. Normalmente a gente não coloca a bolinha de grau para diferenciar das outras, então a gente não fala grau Kelvin, a gente fala só Kelvin. E ela é chamada de uma escala absoluta, justamente porque ela foi montada baseada no zero absoluto. Eu não vou explicar agora de onde é que tu tira esses valores, tá? Mas se tu pegar o termômetro em Kelvin e colocar ele em água congelando, a temperatura que ele vai marcar vai ser 273 Kelvin. E se tu pegar esse termômetro e colocar em água fervendo, a temperatura que ele marca é 373 Kelvin. Notem que da água congelando até a água fervendo, a nível do mar, tu tem também 100 divisões, né? Desse número para esse são 100 divisões. Então, quando tu sobe 100 risquinhos na escala Celsius, tu sobe 180 na escala Fahrenheit, mas tu sobe também 100 na Kelvin.
As numerações da escala Kelvin são diferentes das numerações da escala Celsius, mas o número de divisões da escala é igual. Então, uma variação de 1 grau Celsius corresponde também a uma variação de 1 Kelvin. O que eu quero dizer com isso é que quando tu sobe 1 grau aqui, tu também sobe 1 aqui, embora os valores que tu esteja marcando sejam diferentes. É bem fácil de ver dessa marcação aqui também como é que tu passa de Celsius para Kelvin, porque do 0 vira 273, o 100 vira 373. A temperatura em Kelvin é só tu pegar a temperatura em Celsius e somar 273. Nota que tá bem certinho aqui também, menos 273, soma isso, vai chegar em 0. Então, para passar de Kelvin para Celsius, de Celsius para Kelvin, enfim, é muito fácil. A temperatura em Kelvin é só pegar o valor em Celsius e somar 273. A escala Kelvin é chamada de escala absoluta, porque ela reflete diretamente a energia das moléculas. Temperatura de Kelvin 0 quer dizer realmente molécula com agitação 0. Em física, normalmente a escala Kelvin costuma ser mais importante. Sempre que tu quer interpretar a temperatura, é melhor tu pensar em Kelvin. Eu não falei nessa aula como é que tu converte de Celsius para Fahrenheit. Isso vai ser um assunto para mais adiante. Mas quais são os valores de cada escala de temperatura é basicamente isso aqui. Por essa aula era isso. Muito obrigado pela atenção. Até a próxima.